e que nos põe em uma vida onde estamos aptos a poder viver aquilo que Deus tem para nós outros. Então, me gostaria de falar sobre Abraão, e o tema da mensagem que eu tenho para compartilhar com vosotros é uma fé extraordinária. Amém? Quantos querem viver uma fé extraordinária? Quantos querem sair da zona de conforto e começar a viver algo extraordinário nesse tema, na fé? E eu quero compartilhar contigo, antes de ler o versículo que tem o versículo tema, a palavra extraordinária. Quero compartilhar contigo o que significa uma fé extraordinária. Mira, uma fé extraordinária significa uma confiança profunda, inquebrantável, ativa em Deus, que transcende o ordinário, permitindo que as pessoas superem seus obstáculos, realiza atos notáveis para viver uma vida com propósito divino. Mira, e tem mais, senão por poder da graça, sendo um testemunho para outros, experimentando o sobrenatural e extraordinário de Deus. Essa é uma pessoa que vive uma fé extraordinária. Ela está apta para poder viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Então, quero ler contigo o livro de Gênesis 12, versículo número 1 e 2, que é onde nosso herói da fé empieza o propósito que Deus tem em sua vida. Amém? Quantos querem viver uma fé extraordinária? Glória a Deus. Então, quero ler contigo. É o Samuel que está aí. Hoje Samuel predica junto comigo, irmão. Estava vindo à igreja, veníamos de caminho à igreja, e eu pedi, sempre temos a cultura essa, a costumbre essa, de quando venimos à igreja, oramos junto, de caminho à igreja, oramos, e eu pedi para Mariana, ora pelo Papa, bendice a vida do Papa, e Mariana começou a orar, e ela dizia: Senhor, bendice a meu Padre, que ele vai falar de ti, porque tu és o melhor, Senhor, e meu Padre vai falar de ti, bendice meu Padre. E mientras ela orava, mientras ela estava orando, o Senhor me ha hecho recordar de uma experiência que eu he tenido em minha adolescência. Eu he venido de padres separados, de padres divorciados. Uma temporada eu he vivido com minha abuela, outra temporada eu vivi com meu padre, logo regressei a viver com minha madre. E eu me acordo que em minha adolescência isso emocionalmente me afetou muito. E me acordo que em minha adolescência, tinha uns 12, 13 anos, 13 para 14 anos, comecei a frequentar a igreja. Meu padre comprou uma casa justo em frente da igreja, e eu comecei a frequentar a igreja, e eu me acordo que eu tinha isso muito em meu coração de uma família, porque como meus padres eram divorciados, o dibujo de família, isso não acabou sendo roto em minha memória, não? E eu me acordo que um pastor, ele ministrava, ele dizia: declara por a fé, ele ministrando, ele falava: tu declara aquilo que tu queres por a fé. E eu me acordo que em minha adolescência, eu declarava: em nome de Jesus, eu um dia vou ter uma família, em nome de Jesus, um dia vou ter filhos. Eu declarava por a fé. E hoje, quando estava de caminho, vindo à igreja, eu me acordei desta oração que eu declarava por la fé, em nome de Jesus um dia. E hoje, por a honra e glória do Senhor, eu tenho o privilégio de poder vir à casa de Deus com minha família, meus filhos, me bendecir, porque aquilo que tu declara por la fé, irmãos, traz os frutos. E há palavras que tu declara hoje, quizás tu não está mirando, quizás tu mira assim a tu olho natural, tu está tão lejos, está tão difícil, pero são semilhas que se quedam no mundo espiritual, e no tempo de Deus tu vas a começar a cosechar. Então, quando eu vinha de caminho na igreja, o Senhor me ha hecho recordar desta oração, desta palavra que eu declarava por la fé, e hoje, por a honra e glória de Deus, estou cosechando com minha família. Amém? Existem bendições que tu vas a cosechar no tempo correto de Deus. Amém? Jeremias 12 e versículo número 1. E el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus
parientes en la casa de tus padres y vete en la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Quero que tu repita comigo: yo soy una bendición. Ahora repite fuerte: yo soy una bendición. Ahora apunta com o dedo de profeta aí para tua irmã que está do lado e diz: tu és uma bendição. Pero forte, hermanos, tu és uma bendição. Nós outros, a parte de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós outros, Deus nos chamou para ser também bendições na vida das pessoas. E Abraão é um exemplo. Ele ha sido chamado para viver coisas extraordinárias da promessa que Deus tem em sua vida, pero ele também foi chamado a ser uma bendição. Ou seja, tu não has venido nesta terra só para desfrutar do favor e da bendição de Deus. Tu também has venido nessa terra para ser canal de bendição na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Quantos querem ser bendição? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão, existia algumas características na vida de Abraão. Quando nós miramos para a vida de Abraão, miramos a história, quando Deus lhe chamou para sair de sua terra, para sair de onde ele estava, nós miramos com os olhos naturais e pensa, é uma loucura. Porque Abraão, ele tinha aproximadamente, quando Deus lhe chama, ele tinha aproximadamente uns 75 anos. Pensa hoje, irmãos, com 75 anos, uma pessoa de 75 anos, o que pensa hoje? Jubilar, desfrutar daquilo que é construído e descansar, irmão. Não é tempo de se aventurar, é tempo de tu estar tranquilo e desfrutar daquilo que tu trabalhou com tu suor e desfrutar junto de tua família, dos parentes cercanos. Pero nós miramos a vida de Abraão, o ministério dele começou com 75. Então, uma característica que nós aprendemos aqui: não existe idade para Deus fazer uma obra em tua vida. Não existe idade, meu tempo está passando. Não, irmãos, quizás tu está a ponto de começar o melhor de Deus em tua vida. Pero eu já estou viejo, mano. Não existe idade. Pero eu estou muito jovem. Não existe idade. Deus, quando te ama, Deus te ama. E Deus o que necessita, assim como Abraão, Deus necessita uma pessoa que confie na palavra de Deus e que tenha uma fé extraordinária para poder viver aquilo que Deus tinha para sua vida. Abraão, ele tinha uma fé extraordinária. Abraão, os passos de fé extraordinário que depositou na vida de Abraão, lhe ha hecho viver coisas sobrenaturais e extraordinárias. A confiança dele em Deus, o crer que Deus poderia ser dele uma grande nação, lhe ha hecho que sua vida tenha uma posição para poder viver as bendições de Deus, o favor de Deus. Quando nós outros confiamos em Deus, quando nós outros venimos à casa de Deus e recebemos uma palavra profética, quando nós outros venimos à casa de Deus, estamos num grupo de oração e oramos e confiamos naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, nós outros estamos falando para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E é tempo de nós outros ter essa fé extraordinária. É tempo de nós outros depositar nossa confiança no Senhor, porque o Senhor quer levantar homens e mulheres que tenham fé, que confiem naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pero não é uma fé só de palavras, não é uma fé só de declarar. Eu declaro que tenho fé. Não, é uma fé que tu declara, pero ao mesmo tempo tu empieza a reaccionar a este chamado que Deus tem para a sua vida. Abraão, ele renunciou tudo e seguiu a vontade de Deus. O que tu está disposto a fazer? O que tu está disposto até mesmo renunciar para poder viver a bendição de Deus? Porque estamos num mundo hoje que queremos receber e queremos a bendição e queremos que o Senhor só derrame da bendição, pero não queremos entregar nada. E aí não vivimos a bendição, porque haverá um momento que Deus vai exigir de nós outros algo, e aí não vivimos aquilo que Deus tem para nós outros e echamos a culpa no Senhor. O Senhor se olvidou de mim.
Não é que o Senhor se olvidou de ti, é que para tu receber algo, tu tens que dar algo a câmbio também, querido. Abraão, ele renunciou uma comunidade, ele renunciou uma vida de conforto, em sua zona de conforto, ele renunciou para poder viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Quando estamos ativos na fé, em Deus, caminhamos para uma vida sobrenatural e extraordinária. Quando estamos ativos, quando estamos com ouvidos aguçados para poder escutar a voz de Deus, começamos a viver aquilo que o Senhor tem para nós outros. Começamos a desfrutar. Então não é apenas declarar que tenho fé, é reacionar ao chamado de Deus para este tempo. Quizás Deus te tenha chamado, Deus tenha depositado de ti uma confiança, um ministério, Deus tenha depositado em tua vida dons e talentos, e Deus está esperando de ti que tu ponga em prática esses dons, esses talentos, para que tu pueda começar a viver o sobrenatural de Deus, para que tu pueda viver uma vida de fé extraordinária, porque Deus quer se manifestar em tua vida, pero Ele necessita que tu também dê algo a câmbio. Essa é uma vida. Eu entrego minha vida ao Senhor, e o Senhor hace com minha vida o sobrenatural e o extraordinário. Abraão, ele entregou sua vida ao Senhor, literalmente. Ele deixou ser dirigido por o Senhor. Então, que nós outros possamos permitir ser dirigidos por o Senhor. Ser dirigido por o Senhor é caminhar em fé, é confiando numa palavra, confiando naquilo que o Senhor tem para nós outros. Mira, vou dar um exemplo. Nossos pastores, eles permitiram ser dirigidos por o Senhor, por la fé, renunciaram, não é verdade? Renunciaram 25 anos, pastores, 25 anos de uma estabilidade, dos papeles. Aqueles que conhecem a Inglaterra sabem o difícil que é para as pessoas terem papeles aí, é muito difícil. Renunciaram e confiaram e han tenido fé naquilo que Deus lhes ha prometido. É um exemplo natural do dia a dia que temos aqui. E os heróis da fé, na Bíblia, quantos outros homens, heróis da fé, em algum momento, eles han tenido que fazer renúncia, han tenido que entregar algo ao Senhor, por la fé, confiando naquilo que o Senhor lhe ha prometido. Então, querido, o que tu está disposto a entregar ao Senhor? O que tu está disposto a dar ao Senhor para poder receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Entenda uma coisa: todo o novo do Senhor exigirá coisas novas, uma fé nova, uma fé ousada, uma fé extraordinária, confiando, sabe? Às vezes nós outros declaramos aqui, logo mais o nosso pastor dijo que vai ministrar sobre as pessoas que querem ter casa própria. Tu vai ser ministrado, vai ser declarado por la fé sobre tu vida, pero não tem sentido, querido, ser ministrado em tu vida, tu receber a palavra e tu não começar a buscar os bancos. Não tem sentido tu receber uma palavra aqui hoje e por la fé, Senhor, eu recebo essa palavra, pero tu não começar a mover-se. Então, querido, um homem e uma mulher de uma fé extraordinária, ele recebe uma palavra e ele começa a mover. Eu, em nome de Jesus, vou comprar uma casa. Pois eu já começo a contactar com os bancos. Eu já começo a mirar como hace, como eu já mando lá a foto da nómina e todo, e já começo a morrer, como disse a ele, o brasileiro, a mexer o doce. Porque não é solamente declarar, é mover-se também. Então, querido, nesse tempo, ter uma fé extraordinária é tu começar a receber a palavra e começar a trabalhar em cima disso, porque Deus honra a vida das pessoas que confiam nele. Deus vai honrar teu esforço, Deus vai honrar teu sacrifício, porque a palavra do Senhor tem poder sobre as nossas vidas. E se há uma coisa que o Senhor honra, é sua palavra. E aquilo que Ele prometeu sobre sua casa, aquilo que Ele prometeu sobre sua vida, o Senhor vai cumprir. No tempo dele, no momento dele, pero ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus abre que pode uma madre se olvidar de um filho, pero ele jamais se olvidará de ti. O Senhor não se olvidado daquilo que Ele ha prometido para a tua vida. O Senhor não se olvidado daquilo que Ele prometeu para tus filhos. O Senhor não se olvidou. Tenha fé, confia no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Quantos aqui têm fé no Senhor? Foi por la fé que Abraão obedeceu quando Deus lhe chamou
para deixar sua terra, sua parentela. Abraão estava seguro que com Deus ele tinha um futuro melhor. Senhor, é com o Senhor nós temos um futuro bendecido. A obediência, mira um princípio. A obediência é a característica de uma pessoa que tem fé. A obediência é a característica de uma pessoa que tem fé. Porque Abraão, ele tinha fé no Senhor e ele obedeceu aquilo que o Senhor lhe havia pedido. Então, se o Senhor nesse tempo tem pedido para ti, o Senhor tem ministrado em tu coração, o Senhor tem hablado contigo, obedeça a voz de Deus. O Senhor nos está chamando nesse tempo para uma vida de oração, para uma vida de consagração. Obedeça a voz do Senhor, porque o Senhor nos está direcionando, o Senhor nos está dando um caminho, e neste caminho a tua bendição, aquilo que tu está esperando do Senhor, vai chegar sobre tu vida, porque tu está caminhando em uma vida de fé, pero uma vida de fé com obediência para aquilo que o Senhor tem para sua vida. Então, Abraão é um exemplo de obediência, amém? Quantos querem ser obedientes? Abraão estava sendo dirigido por Deus, dando prioridade a Deus. Deus é nosso guia para o propósito. Ele é nosso guia, Senhor. É impossível tu caminhar com Deus e tu não começar a desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. É impossível. Claro, existe a escola de Deus. Não te vou prometer aqui que é tudo dulce, irmãos. Não, passamos por desafios. O Senhor nos prova nosso caráter, porque não é porque o Senhor quer o mal de nós outros, é porque Ele nos quer preparar para poder viver a bendição de Deus. Então, se Deus permite situações, Deus permite provações, não porque Ele quer ver o nosso mal, não, porque Ele está te preparando para que quando tu chegue no centro da promessa, a promessa de Deus venga a ser bendição para tu vida, não venga a ser maldição. Então, Deus trabalha, Deus forja nosso caráter, Deus nos ensina a ter paciência, Deus nos ensina a ser mais tranquilo, Deus trabalha em nós outros. Porque quando a promessa, a bendição de Deus, aquilo que Deus prometeu para nós outros, chegar em nossas vidas, nossa vida está apta para poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós outros. E ser dirigido por o Senhor é permitir ser trabalhado por Deus. Amém? Quantos querem ser dirigidos por o Senhor? O Senhor, Ele quer dirigir sua família, seu matrimônio. O Senhor tem planos para a sua vida. Tenha passos de fé e permita ser conduzido por o Senhor. E tu começarás a viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus em tua vida. Amém? Quando nós outros somos permitidos ser guiados por o Senhor se manifesta em nossas vidas. Amém, queridos? Mientras havia hambre, enquanto havia hambre na terra, a gente estava passando hambre, Abraão seguia sendo bendecido. Quando nós outros estamos debaixo da cobertura do Senhor, quando nós outros estamos caminhando debaixo da vontade de Deus, pode estar passando o vento que seja a nosso derredor, a bendição de Deus está sobre nós outros, o favor de Deus está sobre nós outros. Nós outros hemos tenido há muitos anos atrás uma pandemia aqui, e quantas famílias foram bendecidas através dessa casa, e estou para dizer que 95% ou mais de los hijos desta casa, todos, não han faltado nada. Uma pandemia mundial, o mundo parecia que estava acabando, pelos hijos de Deus estavam aqui firme e mais bendecindo as outras vidas. Quando nós outros caminhamos debaixo da bendição de Deus, quando nós outros permitimos ser guiados por o Senhor, pode passar provação, pode passar vento, pode passar pandemia, o cuidado e a mão de Deus está sobre ti. Quando nós outros permitimos ser conduzidos por o Senhor, pode passar o que seja, irmãos, o Senhor te guarda e o Senhor te bendice. Amém? Quantos querem ser cuidados por o Senhor? Essa é Abraão, essa é a característica de vida de Abraão. Quantas outras características existem na vida de Abraão, e quantas outras características de fé existem na vida de heróis da fé.
Deus nos chama a ter fé no Senhor, a confiar numa palavra que foi ministrada sobre nós outros. Este é o ano de tu conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Empiece a declarar, empiece a profetizar, empiece a se posicionar na posição da bendição, porque este é o ano que tu vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Hermanos, esse é o ano, irmã, tu que está esperando o matrimônio, esse é o ano. Esse é o ano, irmão. Essa barbacoa nós outros vamos comer aqui, pastor. No nome de Jesus, declara por a fé, empieza a profetizar por a fé, empieza a declarar: meu marido é uma bendição, meu marido é um homem de Deus, meu futuro marido é um empresário, meu futuro marido é um homem, é um filho de Deus. Empieza a declarar, empieza a profetizar. Tu que sabe que quer comprar uma casa própria, irmãos, empieza a escrever: eu quero uma casa de 4 habitações com tantos metros quadrados, eu quero que o suelo seja de parquet de color marrom clarito, eu quero que tenha calefação, eu quero que tenha ar condicionado, eu quero que tenha um pátio enorme, eu quero que tenha um terreno enorme assim para me montar assim um espaço de barbacoa. Irmão, será poderoso. Empiece a declarar, empiece a declarar, empiece a profetizar. Confia naquilo que o Senhor tem para a sua vida e rechace toda palavra contrária. Mano, amarra tudo. Está amarrado. Porque aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, aquilo que o Senhor declarou para a sua vida, o Senhor, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Se nós outros miramos para a vida de Abraão, era impossível cumprir aquilo que o Senhor já havia prometido. Miramos para a sua vida, irmãos. Sua mulher, diz a palavra que há um versículo bíblico de uma versão que põe que está a casa e morta, de tão maior. O homem maior, e ainda abre que será padre de uma grande nação. É só Deus, irmão, para dar força para esse homem. Pero ele recebeu a palavra, ele confiou naquilo que o Senhor poderia ser. Então receba a palavra, confia naquilo que o Senhor pode fazer em tua vida, porque tu vas a começar a viver coisas sobrenaturais e extraordinárias, e o favor de Deus se vai manifestar em tua vida, e a bendição vai ser tão grande e tão poderosa que tu não tens que estar ali correndo de atrás da bendição. A bendição vem sobre ti, porque aqueles que têm a marca de Deus em sua vida, a bendição le busca, a bendição vem de atrás dele, irmão. Ele não quer trabalhar, o trabalho está picando atrás dele. Ele quer vacações e o telefone não para. Ele tem o trabalho, para. Deixa-me descansar. É assim, queridos. São pessoas que têm o favor de Deus, porque no momento que Deus lhe provou, ele demonstrou confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Eu me acordo, um testemunho assim que eu escutava em minha juventude, um testemunho muito bonito, que era um irmão. Este irmão, ele tinha um sonho de ter um comércio, de ser um empresário. Ele tinha um sonho e ele queria ter, não sei como se chama aqui, os que lavam coche. No Brasil é lava-jato, aqui como se chama? Bueno, um sítio desse que limpa coche, que limpa, que hace de todo e é todo deixar coche impoluto e perfeito. E ele queria ter isso. Pero claro, para ele começar a fazer isso, ele necessitava ter um dinheiro, não, para ser uma inversão, não? Estava no espaço, tudo isso, e ele era jovem, estava começando, pero ele tinha em seu coração de poder ter um negócio esse. E eu me acordo que ele começou a trabalhar num sítio como esse, de limpar coche. Ele começou a trabalhar, ele era jovem, adolescente, e ele começou a trabalhar nisso. E eu me acordo que ele cobrava o sueldo. Ele cobrava o sueldo, e quando ele cobrava o sueldo, ele dizia que ele, na hora de separar seu dízimo, ele, quando corria o dinheiro, ele elegía o dinheiro mais novo que havia, ele corria para entregar em seu dízimo. Lo mais novo, não, os viejos não, ele corria los mais novos e ponia sobre e entregava ao Senhor. E a gente lhe perguntou, pero por que isso? Ele dizia, não, porque eu quero dar, este é o meu melhor.
eu estou separando o que tenho de melhor para o Senhor, porque eu sei que Ele me vai abrir uma porta. Eu sei que eu um dia vou atender uma empresa e vou ser muito próspero. E esse chico começou a trabalhar, e esse fato verídico. Esse chico começou a trabalhar. A pessoa que era dueña do local decidiu cambiar de cidade. E para quem ele deixou o comércio? Para ele. Ele declarou e ele foi fiel ao Senhor. E Deus lhe abriu a porta. Ah, mas é uma empresa pequena. Pero é aquilo que ele pediu para o Senhor. É a bendição dele. E Deus ha sido fiel em sua vida. E hoje ele está em minha cidade aí. É dueño do local de que limpia coche mais grande aí de bairro aí. Está próspero, bendecido com sua família. Ele um dia, ele declarou, ele profetizou, e com o tempo ele cosechou aquilo que ele havia profetizado. Claro, ele buscou, ele trabalhou, ele ha hecho sua parte, pero a palavra lançada, a palavra declarada por la fé, ha sido uma semilha, e hoje ele está desfrutando junto com sua família. Então, querido, quando nós outros declaramos aqui, hablamos, quando nós outros te hablamos, declare, profetize, tenha fé. Tenha fé, tenha ousadia, pero declare com ousadia, com fé, porque o Senhor vai derramar de suas bendições sobre tua casa. O Senhor vai derramar sobre tu, sabe? É tempo de nós outros começar a nos posicionar para poder viver aqui o sobrenatural de Deus. Então, quando nós outros falamos aqui, os pequenos grupos vão multiplicar. Tu aceita em nome de Jesus, vai multiplicar. Quando nós outros declaramos que vamos a ter um culto, 2 cultos, empiece a declarar em nome de Jesus, é a palavra lançada. Eu me acordo quando começou essa igreja, irmãos, havia 15, 16 pessoas no culto, veniam por culto. Por culto venia isso, 15, 16 pessoas. Daí a avenida do pastor Jackson quedou-se 6, que o pastor mandava a gente, não? Marchar. Queridos, eu me acordo que havia oração na igreja e nós outros declarávamos, íamos por silhas e profetizávamos. Não sei se alguns nos han corrido isso, e íamos por a igreja por la madrugada orar e ponia as manos nas silhas, declarando 2, 3 pessoas por silhas, e declarávamos, pero seguíamos sendo 7, 8, 9, 11, 12 quando era muito. Pero pouco a pouco o Senhor foi enviando a gente. Hoje, por a honra e glória do Senhor, somos muitas pessoas, pero foi declarado, pero também foi trabalhado. Os líderes, os pastores, foi depositado um esforço. Não é simplesmente declarar, é tu declarar e começar a trabalhar por aquilo que tu, por exemplo, eu posso chegar aqui e declarar, eu vou ser mais delgado. Pero se eu não trabalhar, se eu não cerrar a boca, se eu não me cuidar mais, e não abro do mundial, porque essa é uma outra conversação. Pero se eu não hago minha parte, é muito difícil. Então é uma fé em movimento. É uma fé, sabe? Eu declaro, pero eu começo a trabalhar. Eu vou ter um trabalho melhor. Em nome de Jesus, vou ter um trabalho melhor. Amém? Tu has hecho um curso? Tu começou a repartir currículo? Então é uma fé em movimento. É isso que passou com Abraão. Ele aceitou a palavra do Senhor e começou a movimentar-se, começou a trabalhar, começou a sair de sua zona de conforto. Então, queridos, vamos ser homens e mulheres com uma fé extraordinária, onde vamos começar a declarar e vamos começar a trabalhar por aquilo que o Senhor tem para nós outros, e vamos começar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, que é um tempo de bendição, é um tempo de favor de Deus, é um tempo onde vamos começar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós outros. Quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus concede o desejo de nosso coração. Abraão, ele queria ser padre. O desejo de seu coração era ser padre, e o Senhor lhe concedeu a oportunidade e realizou o sonho de ser padre. Pero em algum momento o Senhor pediu a seu filho como sacrifício, e ele não pensou 2 vezes em entregar seu filho Isaac
como sacrifício ao Senhor. Entenda um princípio: o Senhor, tu pode declarar, o Senhor pode te bendecir, pero nunca ponga a bendição por delante de Deus. O Senhor sempre é o primeiro em tua vida, e haverá um momento que o Senhor, de uma bendição que o Senhor te entregar, e o Senhor pode te pedir essa bendição. Tu não pense 2 vezes, tu entrega ao Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida é muitíssimo maior. Sabe, o Senhor lhe ha hecho não a padre de uma persona, pero ha hecho ele padre de nações, de multitud. É assim que Deus vai ser com nós outros. Nós outros vamos começar a viver e desfrutar do melhor de Deus, e as pessoas que estão em nosso redor vão começar a ser bendecidas também, porque nós outros somos chamados para ser bendição, não apenas para viver a bendição, pero ser canal de bendição na vida de outras pessoas, porque somos homens e mulheres que caminhamos com uma fé extraordinária. Amém? Quantos querem viver a fé extraordinária? Quero orar aqui contigo, quero que tu venha estar de pé, vamos pôr-se em pé, e quero orar aqui contigo. Eu não sei o que tem te impedido de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não sei qual tem sido os desafios, não sei o que tem impedido de tu viver todo aquilo que o Senhor tem para ti. Pero hoje nós outros vamos orar, hoje nós outros vamos aclamar, e toda a barreira, tudo aquilo que impede, tudo viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, hoje vai cair por terra, e tu vai começar a cosechar o sobrenatural. Tu vai começar a cosechar no melhor de Deus sobre sua casa, sobre sua família. O favor de Deus vai começar a se manifestar, porque tu és um homem, tu és uma mulher que camina com uma fé extraordinária, que camina com uma fé que nada que está a tu redor vai abalar a tua fé, porque tu confia no Senhor 100%, e não há provação, não há dificuldade, não há nada que te vai impedir de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque tu fé é uma fé que está firmada no Senhor. Amém? Quantos querem ter a fé firmada no Senhor? Quantos querem confiar no Senhor? Quantos querem viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Hoje Deus nos chama a nos posicionar como homens e mulheres que têm uma fé extraordinária, que têm uma fé que confia no Senhor. Então, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a porta que tu está pedindo para o Senhor, eu não sei qual tem sido tu desafio neste princípio do ano, pero hoje, em nome de Jesus, tu vai começar a declarar o favor de Deus, tu vai começar a declarar a bendição do Senhor, e tu vai começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu quero orar contigo, quero que tu comece a cerrar teus olhos e comece a declarar o melhor de Deus sobre tua casa, comece a declarar o favor de Deus, comece a declarar a bendição de Deus sobre tua casa, o favor de Deus, comece a declarar que tu vas a começar a viver uma fé extraordinária, e vai começar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Empieza a declarar, empieza a profetizar. Tu não saiu de tua casa para vir aqui simplesmente para participar de um culto, tu saiu de tua casa para adorar ao Senhor, e hoje o Senhor está aqui, hoje o Senhor ha se morado aqui nesta casa, e hoje o Senhor quer ministrar sobre tua vida, hoje o Senhor quer, em nome de Jesus, falar contigo. Então empieza a declarar, abre tua boca, empieza a profetizar, empieza a declarar, empieza por la fé a declarar o melhor de Deus para a sua vida. Será que tu pode cantar essa canção junto? Confiaré, siempre confiaré.
mis hermanos, oh Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo pueda ir de encontro à vida de cada um de Teus filhos que estão aqui, Padre. Em nome de Jesus, Pai, se há alguém, Padre, que por alguma coisa tem sua fé debilitada, hoje em nome de Jesus o Senhor vai derramar de sua bendição sobre ele, e hoje ele vai sair daqui com uma pessoa onde a sua fé vai estar firmada no Senhor, onde sua fé vai estar firmada debaixo seus valores, debaixo seus princípios, e tudo aquilo que impede tus filhos, Padre, de viver uma fé extraordinária, hoje cairá por terra, Padre. Em nome de Jesus, Padre, nós outros nos levantamos como igreja, Padre, nos levantamos como corpo, Padre, e estamos dispostos, Padre, este ano de 2026 a romper em fé e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e viver as tuas bendições, assim como Abraão ha vivido as bendições e o favor de Deus. Nós outros hoje nos posicionamos em fé, Senhor, para desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós outros. Assim te pedimos, assim te clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Será que tu pode aplaudir ao Senhor e que possamos, em nome de Jesus, viver uma fé extraordinária no nome de Jesus.